Aleluia. Louvado seja Deus pelo privilégio que temos de entoar cânticos, louvores e adoração ao Senhor. Certamente, assim como nós que estamos aqui no templo, você que nos assiste nesse momento, foi abençoado por este grupo de louvor, que proporcionou para nós, não só no culto da manhã, como também no culto da noite, um tempo precioso de exaltação ao Senhor. Que Deus continue abençoando e usando a vida dos irmãos com os dons que o Senhor tem entregue a eles. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite. Você que nos assiste aí pelo nosso canal, que o Senhor possa conduzir este tempo também de palavra, assim como foi o tempo de louvor. Abra sua Bíblia ou acompanhe aí pela sua tela, pela transmissão. Em Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Esse é o texto que tem como base a mensagem, para a mensagem desta noite. E o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Vamos orar uma vez mais? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui, pelo culto que tivemos pela manhã, por este culto que podemos, ó Deus, prestar a Ti nesta noite. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, ó Deus, e se assim for a Tua vontade, que o Senhor possa de alguma forma usar a minha vida e ministrar a vida dos meus irmãos que estão assistindo a este culto. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo privilégio que temos do acesso à Tua palavra, que é a verdade para as nossas vidas. Oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Queridos, a carta aos Efésios, escrita
pelo apóstolo Paulo, provavelmente quando ele estava ainda preso em Roma. E interessante que Paulo sempre frisava que a questão dele estar preso era por amor a Cristo, por amor àquele que o salvou. O motivo não era outro a não ser o fato de Paulo demonstrar o seu amor a Cristo, pregar a palavra, e isso o levou à prisão, mas não o impediu de continuar manifestando a glória de Deus através da sua vida. É provável que essa carta tenha sido uma carta circular, vamos dizer assim, com o objetivo de alcançar também a outras igrejas pela província da Ásia, além de Éfeso. Uma carta muito bem alinhada também com Colossenses, e que talvez tenha sido escrito logo após a carta aos Colossenses. A oeste da Ásia Menor, agora Turquia, Éfeso era uma importante cidade, devido ao seu porto, que dava acesso ao rio Caister, e como ficava na intersecção das rotas comerciais, tornou-se o centro comercial. Por aproximadamente 3 anos, o apóstolo Paulo pregou o evangelho naquele lugar, fez de Éfeso um importante local de evangelização. Paulo escreve esta carta para que os leitores pudessem crescer na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do glorioso Deus, nosso Pai. Paulo escreveu àquela igreja e escreve para nós hoje, porque a palavra de Deus continua viva nos nossos corações. O que Paulo escreveu àquela igreja serve para nós, para os dias atuais e por aqueles que estão por vir. E logo no início da carta, o apóstolo Paulo já começa saudando os irmãos e falando das bênçãos espirituais. E o tema dessa mensagem é exatamente esse: as bênçãos espirituais. E Paulo diz no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É muito comum nós falarmos sobre bênção nos nossos dias. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós desejamos as bênçãos do Senhor. Mas parece que os nossos olhos estão voltados para as bênçãos terrenas. Parece que os nossos olhos estão voltados para aquilo que nós podemos ter enquanto vivemos essa vida terrena. Talvez uma bênção profissional, uma bênção financeira, uma bênção de cura de alguma enfermidade, tudo aquilo que nos beneficia, falando na vida que nós temos agora. Não estou dizendo que isso não é bom, que não é importante, que não é necessário, mas nós precisamos ter os nossos olhos, o nosso coração e os nossos pensamentos nas coisas do alto, naquilo que está por vir. No final da nossa jornada terrena, nós precisamos estar certos, convictos das bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Então, Paulo deixa claro que o relacionamento entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, é incomparável. Vemos repetidas vezes o termo regiões celestiais, usadas por Paulo nesta carta. E inclusive ressaltando a percepção que Paulo tinha na exaltação de Cristo, do Cristo ressurreto e entronizado à destra de Deus Pai. O termo em Cristo, ao qual Paulo menciona na carta, significa agora que o crente, o cristão, vive e age na esfera de Jesus Cristo. O novo ambiente do remido é o da união com Cristo. Paulo destaca a importância das bênçãos espirituais, a importância das bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
E no capítulo 1, que é o texto que nós lemos, nós podemos falar de pelo menos 3. E a primeira é que somos escolhidos. Verso 4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque Deus nos escolheu. A primeira bênção espiritual que nós podemos compartilhar nesta noite é o fato de sermos escolhidos. A eleição divina é uma constante nas cartas do apóstolo Paulo. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver a ênfase e a importância que ele dá à eleição divina. Em Colossenses 3:12, por exemplo, Paulo diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Fica claro para nós que Paulo está se referindo ao povo escolhido de Deus, e ele diz santo e amado, ou seja, aqueles que entenderam, que compreenderam a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus. E a esses devem revestir-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós podemos lembrar dos frutos do Espírito quando Paulo escreve aos Gálatas: amabilidade, bondade, domínio próprio. Isso faz parte daqueles que são escolhidos de Deus. A eleição aqui é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo, ou seja, um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Servimos a um Deus santo. É a expressão do amor de Deus, que recebem como seus todos os que aceitam e reconhecem Jesus, o seu Filho, como Senhor e Salvador. Mateus capítulo 12, verso 18 diz: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Deus Pai dizendo a respeito de Jesus, Jesus, o escolhido de Deus. Ninguém pode ser escolhido de Deus se não estiver unido a Cristo pela fé no seu Senhor Jesus. É muito bonito e interessante nós ouvirmos pessoas dizendo: eu sou escolhido, eu sou diferenciado, eu sou eleito. Algumas pessoas têm essa facilidade em dizer isso, mas o quanto que isso é real na vida das pessoas, o quanto que há o entendimento do ser escolhido de Deus. Não pode ser apenas um status, não pode ser apenas uma frase pronta, mas sim entender verdadeiramente a profundidade dessa escolha, desta decisão. Verdadeiramente é necessário entender o quão profundo e sério que é uma vida com Cristo e uma vida em Cristo. Essa eleição, ela é feita pelo sangue de Cristo. Fomos comprados por um bom preço, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Custou a crucificação de Jesus, custou os açoites, custou as feridas do Senhor Jesus, custou a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário. Mas parece que isso para nós ainda é algo tão natural. Muitas vezes algumas pessoas acham que isso foi até obrigação de Cristo por nós. Que Deus tenha misericórdia desses pensamentos que temos nos nossos dias. Isso, irmãos, é muito maior do que nós imaginamos, muito mais sério do que nós pensamos. Não é algo tão simples, não é algo tão tranquilo para nós falarmos: somos eleitos, existe um preço que foi pago para isso. Escolhidos como povo de Deus, mas isso para nós traz algumas ações que precisamos ter, como santidade,
viver em santidade, buscando a santificação em todo o tempo. Não podemos ser povo escolhido de Deus e viver uma vida de pecado. Não podemos dizer que somos povo escolhido, separado de Deus, se vivemos no pecado, se temos uma vida vulnerável, imoral, impura, onde as coisas terrenas e mundanas despertam em nós um interesse muito maior do que as coisas espirituais, do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, do que a vida com o Senhor, do que os ensinamentos com a sua palavra. Infelizmente, nós temos visto nos nossos dias a decadência, a queda de pessoas que se dizem cristãs, mas que têm ações e atitudes e comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. Pessoas que têm desonrado ao Senhor com as suas atitudes, com as suas falas, com o seu viver neste lugar. Isso traz para o povo evangélico, vamos assim dizer, um certo descrédito, mas jamais para o Senhor Jesus, que é o Senhor da história. Santo, santo, santo. Aquele que não pecou, aquele que tudo fez por nós. Esse, o nosso Senhor Jesus, jamais será comparado ao ser humano. Temos vivido muito superficialmente a palavra de Deus. Lemos pouco, oramos pouco. Isso tem acarretado, irmãos, em atitudes que não condizem com o povo que Deus escolheu. Essas atitudes não condizem com a vontade de Deus para cada um de nós. Os escolhidos buscam intensamente, verdadeiramente viver uma vida íntegra, uma vida de santidade, um caráter onde as pessoas possam olhar e ver que é um caráter irrepreensível, lutando todos os dias contra a sua carne, resistindo, renunciando às ofertas de Satanás, aquilo que este mundo, que esta realidade perversa tem de imoral, e oferecendo a cada um de nós, às famílias, aos nossos jovens. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida gratuitamente, é oferecida a todos gratuitamente, pois o preço já foi pago. E torna-se uma realidade para cada pessoa quando é gerado o arrependimento e fé, e a compreensão e o reconhecimento que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar e para nos dar a vida eterna nele, somente nele a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro a não ser Jesus Cristo. O mundo tem buscado outras opções, outras possibilidades, mas a verdade é uma só. E eu e você conhecemos, e não podemos abrir mão, não podemos negociar os valores e a verdade da palavra de Deus. A segunda bênção que nós podemos compartilhar neste capítulo 1, somos redimidos. Lá no verso 7, Paulo diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Redimir é o ato de oferecer algo a alguém em reparo por um erro. A redenção, irmãos, é o resgate da humanidade pecadora. E por quem? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo resgatou a humanidade pecadora, ou seja, Ele nos resgatou e nos deu o privilégio de redenção, onde temos perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Ele nos resgatou, onde nele podemos ter perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Os efésios conheciam bem essa prática grego-romana da redenção, porque os escravos eram libertos mediante ao pagamento de resgate.
E de igual modo o resgate necessário para livrar os pecadores da escravidão e da maldição imposta pela lei. E a lei lá em Gálatas 3,13 que diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E foi a morte de Jesus, o seu sangue, que nos resgatou, que nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor Jesus se colocou no nosso lugar no madeiro. Forte a declaração de que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tomou o nosso lugar. Porque ser pregado no madeiro não era para alguém santo e irrepreensível, como o Senhor Jesus, mas sim para aqueles que cometiam os delitos, as iniquidades, entre outras acusações e sentenças. Jesus Cristo, o inocente, pregado na cruz por nós, os culpados, os pecadores. Cristo carregou os nossos pecados na cruz, tornando-se nosso substituto, tomando sobre si a penalidade dos nossos pecados. O propósito da sua morte vicária e expiatória, como o pastor Ageu hoje pela manhã ministrou sobre nós, foi livrar-nos totalmente da culpa, do poder e da influência do pecado nas nossas vidas. Querendo ou não, o pecado influencia cada um de nós. Temos a nossa natureza pecaminosa. Em todo tempo precisamos estar atentos, vigilantes, para que não venhamos a cair na tentação. Em todo tempo precisamos buscar no Senhor Jesus o revestimento, a sabedoria, a graça, o fortalecimento para vencer as questões que o mundo tem lançado sobre nós, para evitarmos de nós pecarmos. Cristo tirou a nossa culpa. Cristo tirou a nossa culpa, nos dando um novo caminho pelo qual pudéssemos voltar para Deus, conforme assim a sua justiça. Fomos sarados, fomos curados, libertos dos nossos pecados, salvos pelo sacrifício de Jesus. E isso está disponível para todos. Isso está disponível para todos. O Cordeiro nos redimiu da culpa para nos dar a salvação. A terceira bênção espiritual que nós podemos ver nesse texto: somos selados. Verso de número 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Paulo, muito provavelmente, se referindo à maioria dos efésios que eram gentios, naqueles dias o selo era sinal de propriedade. Paulo está dizendo aos que ouviram, ou vocês que ouviram e creram na palavra da verdade. Irmãos, o evangelho, ele precisa ser pregado. E eu e você temos essa condição. Eu e você fomos chamados para propagar o evangelho, para falar de Jesus a toda e qualquer criatura. Nós fomos escolhidos não só para viver as bênçãos do Senhor, sejam elas terrenas ou espirituais, mas fomos chamados para pregar a palavra de Deus e a verdade que cura, que liberta e que salva. E isso também é para todos. Você, no seu trabalho, você de algum modo tem condição de falar do amor de Deus. Você tem condição de expressar o amor de Deus, de manifestar através da sua vida o amor de Deus. Na sua família, talvez nem todos conheçam
a palavra de Deus, você tem influência nessas pessoas, você tem proximidade a essas pessoas. E em algum ambiente em que você se encontre, que você esteja, seja no momento de lazer, você tem condição de manifestar através das suas ações, através do seu comportamento, através do seu caráter, quem Jesus Cristo é na sua vida. E glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Temos ferramentas nos dias de hoje que possibilitam a propagação do Evangelho. Anos atrás, muitas pessoas não vinham para a igreja. Muitas pessoas não paravam para ouvir as pregações em praças públicas. Hoje isso já diminuiu bastante. Mas hoje nós temos condição de propagar o Evangelho de várias formas. O Senhor permitiu que o homem, com a sua capacidade e inteligência dada pelo Senhor, pudesse criar meios como a internet, e meios que foram se aperfeiçoando. Hoje tudo é muito rápido e nós podemos pregar o Evangelho, podemos evangelizar pessoas de várias maneiras. Obviamente que a melhor maneira é você estar junto a essa pessoa, é você poder falar olhando nos olhos dessa pessoa, você demonstrar através das suas atitudes também. Mas nós temos meio que, mesmo nesta pandemia, nos privou deste contato físico, pessoal. Deus permitiu meios para que a palavra continue sendo pregada. Você está assistindo um culto online, então a palavra está chegando a você. Do mesmo modo que está chegando a você, você pode fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas que você conhece e que não conhecem a verdade que cura, que liberta e que salva. O mundo precisa conhecer o Evangelho. As pessoas precisam conhecer o amor real e verdadeiro do Senhor Jesus. As pessoas precisam saber por que Jesus morreu naquela cruz. E eu e você podemos ser instrumentos do Senhor, canais do Senhor para propagar essa palavra. Faça isso. Cumpra o ID ao qual nós fomos chamados. Irmãos, o Evangelho sendo pregado, ele alcança pessoas. Ele pode mudar vidas, transformar situações. Mas não um evangelho de prosperidade financeira, de troca. Um evangelho sem lutas, mas sim um evangelho onde nós vemos o sofrimento do nosso Jesus, que deixou a sua glória para viver e habitar entre nós e passar por tantas provações, a passar por rejeições e por renúncias. Por que que nós não podemos passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou? Paulo passou por pregar o Evangelho, e tudo isso o Senhor Jesus fez por amor. Tudo isso para que não estivéssemos naquela cruz. Tudo isso para que não tivéssemos a morte eterna, mas sim para que nós pudéssemos voltar para Deus e fazermos parte da herança no Senhor Jesus, selados com o Espírito Santo. Ou seja, fomos marcados como propriedade de Deus. Você é propriedade do Senhor Jesus. Você é propriedade de Deus através de Jesus. O Espírito Santo nos dá a sabedoria e a revelação e nos ajuda a aproximarmos de Deus. Ele nos edifica como templo santo de Deus, nos fortalece e promove a unidade e a fé cristã. Porém, o Espírito Santo, ele rejeita o pecado. Jesus rejeita o pecado. Deus abomina o pecado, porque Pai, Filho e Espírito Santo não podem compactuar com o pecado. O Senhor Jesus é santo. O Senhor Jesus é santo. E aqueles que se dizem escolhidos, separados, chamados, redimidos no Senhor Jesus, selados no Senhor Jesus,
não podem compactuar com o pecado, não podem viver no pecado. O Espírito Santo habita em nós. E quando ouvimos e cremos na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele começou a obra de Deus nas nossas vidas. Não deixe apagar o selo do Espírito Santo na sua vida. Diante das lutas, das batalhas que você tem travado, das dificuldades, decepções que nós sofremos, nós somos tentados a desanimar, é verdade. Somos tentados a esfriar, achando que Deus não está mais conosco, achando que Deus não se importa mais conosco, que o Espírito Santo não ministra mais ao nosso coração como antes. Qual o dono da sua propriedade que abandona e que não mais cuida e que não mais se preocupa e que não sabe que tem tal propriedade? Você é propriedade de Deus. Não se esqueça disso. Deus nos fez, nos formou para a sua glória. E nós precisamos ter o entendimento de que nascemos para adorar a esse Deus, fazer da nossa vida um louvor e uma adoração contínua, vivendo os princípios e a verdade da sua palavra. Lembre-se que você tem um selo. Lembre-se que você é propriedade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele jamais esqueceu de você. O preço que foi pago na cruz não tem volta, não tem devolução, foi consumado, foi um preço pago para a eternidade. Portanto, se você se sente frio, se você se sente distante de Deus, clame a Ele nesta noite, clame ao Espírito Santo, para que esta chama volte a queimar em teu coração, e você possa continuar vivendo as promessas de Deus na sua vida. Não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Não deixe as situações, as circunstâncias e até mesmo as pessoas esfriarem a sua fé. Nada pode impedir o agir de Deus. Continue olhando para o Senhor. Continue confiando no Senhor, porque Ele continua cuidando de você. Lembre-se que você é propriedade de Deus. Você que reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você que entendeu, aceitou, você que se arrependeu, você continua sendo propriedade de Deus. Nós vimos que nós somos escolhidos, somos redimidos e somos selados. Irmãos, essas são as bênçãos que o apóstolo Paulo descreve à igreja de Éfeso. Certamente, essas bênçãos continuam disponíveis para todos nós. Talvez você, em algum momento, já tomou conhecimento dessas bênçãos. Ou você que nos assiste ainda não teve essa decisão, ainda não teve este conhecimento. Mas nessa noite, a porção que o Senhor preparou para cada um de nós está disponível para todos. E você pode, nessa noite, dedicar ao Senhor a sua vida, entregar ao Senhor a sua vida, reconhecendo que Ele é o seu dono, reconhecendo que você foi escolhido, reconhecendo que você foi redimido e que você foi selado como propriedade pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos pensar apenas nas bênçãos terrenas, sejam elas, como eu disse no início, materiais, profissionais, financeiras ou outras que você almeja, que você busca. Nada disso adianta se não desejarmos, se não ansiarmos pelas bênçãos espirituais. Existem muitas pessoas que vêm à igreja buscar uma bênção, que vêm à igreja pela necessidade que está passando naquele momento. E isso não é errado, mas nós não podemos nos contentar apenas com isso. Nós precisamos conhecer
aquilo que já está disponibilizado para nós, aquilo que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, as bênçãos espirituais, porque essas são permanentes, essas são eternas. O Senhor Jesus nos chama nesta noite para viver uma vida de bênçãos e de vitórias, mas precisamos entender que algumas coisas, que algumas atitudes são necessárias. Nós precisamos ter um viver santo e reto, renunciando o que o mundo intensamente, diariamente, constantemente tem nos oferecido e tem tentado nos confundir, tem tentado invalidar a palavra de Deus, aquilo que nós cremos. Precisamos entender que o que é pecado é pecado. Não tem como negociar. O pecado é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não dá para mudar. Uma vez que você crê na palavra de Deus, não tem como negociar, não tem como mudar essa verdade. Ou você crê e vive o que a Bíblia diz, ou então continuará compactuando, satisfazendo e agradando as vontades de Satanás. E isso vai levar você a se apartar do seu Criador, do seu dono, aquele que o selou como propriedade pelo Espírito Santo, aquele que te escolheu, aquele que te redimiu, aquele que selou pelo Espírito Santo, para viver as bênçãos espirituais e eternas com Ele. Eu quero encerrar essa mensagem lendo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês, meus irmãos, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não deixe com que nada venha manchar isso. Não deixe com que nada nem ninguém venha contaminar você contra isso. Propostas, situações, pessoas, nada pode tirar você do que Deus preparou. Se você estiver firme no Senhor, permaneça crendo nas promessas, naquilo que Ele tem preparado para nós. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Como é bom ser chamado de povo exclusivo de Deus, mas entendendo que precisamos renunciar a algumas coisas, que precisamos viver de fato com integridade e retidão, obediência, santidade à palavra de Deus. Que nós a cada dia podemos nos afastar do pecado, do mal, daquilo que tem tentado contra nós e contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos e irmãos, contra os nossos jovens. Temos sido constantemente assolados, atacados por Satanás, porque ele deseja a nossa queda, ele deseja nos ver caído, mas o Senhor Jesus, aquele que se fez sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você, nos dá a possibilidade de um viver santo, íntegro e reto, porque nós temos muito mais do que bênçãos terrenas, nós temos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e é por isso que o Senhor Jesus se fez carne, por isso que o Senhor Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos comprou por um bom preço, porque Ele tem para nós a eternidade. Que você possa nessa semana meditar nesse texto, que você possa ouvir, assistir, você que não assistiu também o culto pela manhã com o pastor Ageu, falou sobre a graça, que você possa estar se revestindo da palavra de Deus,
que vai te ajudar nos dias difíceis, que vai ser para você a armadura, a arma, aquilo que você precisa para lidar com as artimanhas de Satanás. Eu quero orar e em seguida então nós vamos encerrar o culto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia esse que o Senhor proporcionou um culto abençoadíssimo pela manhã, dia esse que o Senhor proporciona para nós novamente estarmos na Tua presença nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos acesso à Tua palavra bendita, gloriosa, palavra abençoadora para as nossas vidas. Podemos, ó Deus, aprender em meio à Tua palavra tantas coisas. O apóstolo Paulo, nesta noite, lendo a carta que ele escreve aos Efésios, podemos ver que o Senhor tem muito mais para nós do que aquilo que nós vemos terrenamente, do que aquilo que nós buscamos, do que aquilo que nós conquistamos. Sabemos que muitas coisas são necessárias para nós vivermos aqui neste lugar, mas nós não somos daqui. Não é aqui o nosso lugar, e nós precisamos compreender, ó Deus, que o nosso viver, as nossas atitudes, as nossas ações, ó Deus, precisam ser condizentes com a Tua palavra, porque nós somos um povo escolhido pelo Senhor, um povo redimido pelo Senhor, um povo selado pelo Teu Espírito Santo, Deus, e que nós precisamos viver de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. O Senhor é santo, nós precisamos ser santos, nós precisamos buscar a santidade, a separação do pecado todos os dias, daqueles, ó Deus, que têm afrontado ao Senhor a Tua palavra, que têm duvidado de quem o Senhor é, ó Pai. Que nós, como igreja, possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra todos os dias, possamos, ó Deus, dar um bom testemunho de quem somos, mas acima de tudo, ó Deus, crer de fato e de verdade que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para nos comprar, para nos lavar, nos remir de todo o pecado, de toda a maldição. O Senhor Jesus pagou por nós o preço, ó Deus, que é irrevogável. E nesta noite nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, hoje e para todo sempre, e queremos caminhar, ó Deus, de forma íntegra, reta e comprometida com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar as nossas ações, a elevar o nosso pensamento às coisas do alto e a viver, ó Deus, as promessas que o Senhor tem para nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que tem passado dias difíceis. Senhor, abençoa o Teu povo, pessoas que estão acometidas, ó Deus, por este vírus. Ó Deus, extirpa, aniquila, tira do nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu nome, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem meios para fazer com que isso venha a ser findado. Que a Tua vontade, ó Deus, permaneça e prevaleça sobre nós. Oramos assim, ó Deus, gratos pela Tua palavra e por estarmos na Tua presença nesta noite, e fazemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, povo escolhido, povo remido, povo selado para louvor, honra e glória do Teu nome, com um viver santo, íntegro na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa, durante essa semana, acompanhar as lives de oração, pela manhã às 9 pelo Facebook, às 15 pelo Instagram, as reuniões de célula na quarta-feira, quinta-feira temos culto. Encaminhe o link deste culto para alguém, o link do culto da manhã. Faça do seu aparelho celular, da sua internet, uma ferramenta abençoadora na vida de pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém.